Olá, eu sou o Tiago Brandão, do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais. Quero agradecer desde já ao comitê desse encontro de NCT Catálise pela oportunidade em apresentar partes dos esforços do meu laboratório em catálise. Hoje vou focar no mecanismo de catálise salicilato hidroxilase, NHG, uma enzima da bactéria Pseudomonas putida, um projeto que acredito que tenha potencial para aplicações em biocatálise. Esse projeto é parte da estratégia que chamamos em meu laboratório de top-down, que visa estudar a função enzimática, a catálise enzimática e suas múltiplas aplicações. Contudo, no meu laboratório também aplicamos uma estratégia chamada de bottom-up, que visa a construção de materiais funcionais do ponto de vista catalítico. Exemplo disso foi recentemente reportado por nós no Journal Physical Chemistry C, onde nós mostramos que sílicas mesoporosas, sílicas amorfas, são capazes de catalisar a hidrólise de ésteres de fosfato por fatores superiores a 7.000 vezes. Estou falando de fatores este para bis 4-nitrofenilfosfato, que é um éster de fosfato que possui um tempo de meia-vida de 400 anos a 25 graus Celsius. E o que a gente observa, partindo de uma MCM calcinada, é que não há muita catálise até em torno de 750 minutos de incubação em água, mas a partir desse tempo de 750 minutos, o que se tem é um aumento brusco da atividade e a hidrólise se completa com a hidrólise de dois equivalentes do éster de fosfato em um dia e meio. Quando a gente faz o reuso, aliás, desse material, o que se observa é um efeito catalítico surpreendente já desde o início, sem esse efeito de ativação da sílica, e a hidrólise se completa em menos de um dia. Nós observamos que esse efeito ele se dá justamente pela conversão de grupos siloxano para silanóis, e esses grupos silanóis formados na superfície da sílica são capazes de interagir com o éster de fosfato e de ativar tanto o nucleófilo quanto o grupo abandonador. Então, o que a gente observa é que há uma população de diferentes grupos silanóis ou silóxido na superfície da sílica, sendo que os grupos silóxidos podem ativar uma molécula de água por catálise básica geral, enquanto que a saída do grupo abandonador é ativada por grupos silanóis ácidos na superfície. Isso é um efeito cooperativo que, aliás, foi muito bem definido pelo efeito isotópico de 3,2 e um perfil de pH que tem um formato de sino. Agora, retornando ao título desse seminário, a salicilato hidroxilase é uma enzima pertencente à via de degradação do naftaleno em Pseudomonas putida. Naftaleno e outros hidrocarbonetos aromáticos policíclicos podem ser facilmente convertidos a moléculas que são inofensivas ao meio ambiente e a nós, por uma sequência de eventos envolvendo diversas enzimas. Nosso interesse aqui vai se focar nessa enzima, NHG. Essa enzima salicilato hidroxilase é uma enzima muito interessante, pois ela faz a descarboxilação e a hidroxilação simultânea do salicilato, gerando catecol. Ela depende de oxigênio, é uma oxigenase, e de dois cofatores, FAD e de NADH. Esse FAD, fortemente ligado à estrutura da proteína, ele deve ser reduzido pelo NADH, que é um agente redutor comum em sistemas biológicos, e esse FAD reduzido na presença de oxigênio permite com que essa reação ocorra. Nós determinamos aí os diferentes parâmetros cinéticos para essa proteína, e o que chama atenção aqui é o valor de kCal sobre Km, que é o parâmetro mais importante para catálise, está na ordem de 10 na 5, uma constante de segunda ordem, que é um valor substancialmente elevado para sistemas enzimáticos. Essa família de flavoproteínas monoxigenases, da qual a NHG faz parte, é uma família bem versátil de proteínas. Basicamente, todas elas utilizam uma espécie flavoperóxido, que pode catalisar diferentes tipos de reações. Por exemplo, reações de Baeyer-Williger, oxidação de heteroátomos, a epoxidação de olefinas, a hidroxilação de anéis aromáticos, deshalogenação, desnitrificação, e outros exemplos de reações que ocorrem com a simultânea hidroxilação do anel aromático, ou no caso da NHG, uma descarboxilação com uma hidroxilação. A estrutura da NHG ela foi reportada por nós em um trabalho
em colaboração com o professor Ronaldo Nagem, de Bioquímica Estrutural, e o que nós observamos é que, tanto no sítio de ligação do cofator como no sítio de ligação do substrato, há diversos resíduos conservados, resíduos que são importantes para a atividade catalítica dessa enzima. No comparativo com outras estruturas, o que a gente observa é que a ligação do FAD, do cofator FAD, depende do movimento de uma alça, chamada de alça FAD. Com a ligação, se tem interação com os diferentes resíduos importantes. Esse FAD ele tem que alternar entre duas posições, uma que a gente chama de posição externa e uma que é chamada de posição interna. Na posição externa, o FAD fica próximo do NADH e pode ser reduzido pelo NADH. Quando alterna para a posição interna, ele fica próximo do substrato e aí a química com o substrato pode ocorrer. Basicamente, a nossa proposta de mecanismo para NHG envolve a formação de um intermediário do tipo ILA, mas antes da formação desse intermediário, que se tem é a formação da espécie flavoperóxido. Tudo inicia pela ligação do FAD na enzima, formando um complexo muito forte entre FAD e a enzima. Em seguida, tem essa ligação de salicilato, a redução do FAD pelo NADH e a reação do FAD na sua forma reduzida com oxigênio, para gerar a espécie flavoperóxido. Em seguida, essa espécie flavoperóxido é a que é responsável pela conversão do salicilato em catecol. Então, aqui eu tenho uma representação de como ocorreria esse processo. Então, inicialmente, uma base geral abstrai um próton do fenol do salicilato. Isso aumenta a nucleofilia desse anel, no ataque do anel sobre essa hidroxila, com o rompimento dessa ligação oxigênio-oxigênio. Com isso, a gente tem a adição de uma hidroxila ao anel aromático, com a perda da aromaticidade, mas em uma segunda etapa, com a descarboxilação, essa aromaticidade ela é regenerada, e tem-se a adição dessa hidroxila, justamente tem-se aí a adição da hidroxila justamente na mesma posição onde estava o carboxilato. Essa etapa ela é auxiliada pela transferência de um próton, justamente do ácido que é formado da primeira etapa na abstração do próton do fenol. Evidências que suportam essa proposta mecanística são o perfil de pH. Então, aqui é um perfil de pH onde a gente tem a velocidade de reação em função do pH. Isso nos permite determinar o pK dos diferentes resíduos que estão participando da catálise efetivamente. Então, a gente tem esse perfil do tipo sino, né, com dois pKs que eu vou chamar a atenção aqui que são importantes, que é o pK 6.6 e de 10.6, que eu vou falar mais à frente. Os grupos responsáveis por esses valores de pK estão representados aqui. Então, eu tenho a espécie flavoperóxido, a histidina, e a forma de sua ação sobre o salicilato. A histidina, na posição 226, é um dos resíduos que nós propomos como catalisador à base geral, justamente porque com a mutação desse resíduo para uma alanina, ou seja, de uma histidina de um grupo imidazol para uma metila, a gente tem uma enzima que é completamente inativa. Então, com o aumento do pH, a atividade tende a diminuir justamente porque essa espécie flavoperóxido ela é desprotonada, gerando essa espécie flavoperóxido aniônica, que não é muito eletrofílica. Já com a desprotonação da histidina, a atividade tende a aumentar, justamente porque essa histidina, na sua forma desprotonada, ela auxilia como catalisador base geral. Então a atividade é ótima em torno de pH 8 a 9. Agora, qual é a força diretriz para essa descarboxilação? Então, a gente sabe que existe uma bolsa polar, né, que fica próximo aqui desse grupo carboxilato. Então, no momento que a formação desse intermediário tetaédrico, esse ácido carboxílico cai nessa bolsa polar e isso força a descarboxilação, né, saindo de uma espécie aniônica para uma espécie neutra. Né? Onde está essa bolsa polar? Está justamente aqui, próximo do grupo carboxilato, né, formado por esses resíduos de baixa polaridade. Então, com a adição da hidroxila neste carbono, né, no mesmo carbono onde eu tenho
o carboxilato. Esse carboxilato ele cai justamente, né, com a formação do intermediário tetraédrico nesse bolsão apolar. E isso força a descarboxilação. Agora, outra questão que chamou a nossa atenção era como a demanda eletrônica ela afetava a etapa determinante da velocidade de reação. Tá? Então, para isso, a gente utilizou ácidos salicílicos, salicilatos, com diferentes grupos doadores e grupos retiradores de elétrons, para avaliar como esses grupos afetavam a demanda eletrônica em cada uma das etapas. Aqui está o resultado que indica que há pelo menos duas etapas determinantes da velocidade de reação na catálise pela NHG. Então, esse aqui é um gráfico de Hammett, não vou entrar muito nos detalhes desse gráfico, mas o que importa é que um gráfico curvo como esse indica que há uma mudança na etapa determinante da velocidade de reação. Então, à medida que eu vou nessa direção, eu tenho grupos eletrodoadores, à medida que eu vou na direção oposta, eu tenho grupos eletroretiradores. Então, o que a gente observa aqui nessa linha vermelha é que à medida que eu transformo os grupos em cada vez melhores eletrodoadores, a gente tem um favorecimento da reação. Tá? Então, aqui a velocidade de reação aumenta. Isso por quê? Porque grupos eletrodoadores aumentam a nucleofilia do anel aromático, na etapa onde a gente tem a adição da hidroxila no anel aromático. Mas essa etapa, que é a primeira etapa, ela tende eventualmente a ser mais rápida que a segunda etapa, e a segunda etapa passa a ser determinante da velocidade de reação. Nessa segunda etapa, onde ela é determinante da velocidade de reação, que está aqui representada em azul, o que se observa é que grupos eletroretiradores é que favorecem a reação. Tá? E isso ocorre porque justamente grupos eletroretiradores favorecem a etapa de descarboxilação, que é a segunda etapa. Bom, esse resultado do Hammett ele pode ser regraficado em um gráfico que é chamado de gráfico de Jaffe, tá? Que permite avaliar o efeito da demanda eletrônica de cada um desses grupos nas posições 4 e 5 em relação às posições 1 e 2. Eu não vou entrar muito no mérito da construção desse gráfico, né, é relativamente complexo, mas porque é isso aqui o que importa. Grupos eletrodoadores tendem a favorecer a hidroxilação no carbono Y, né, nessa primeira etapa, mas sobre este carbono não se observa nenhum efeito da demanda eletrônica, justamente porque não há nenhuma formação de carga sobre esse átomo de oxigênio, já que o próton está sendo transferido para a histidina na posição 226. Já na segunda etapa, o que se observa é que grupos eletroretiradores no carbono Y favorecem tremendamente a reação, porque ajudam a desestabilizar, né, a enfraquecer essa ligação carbono-carbono na etapa que leva à descarboxilação. Já grupos eletrodoadores tendem a favorecer a protonação desse átomo de oxigênio na etapa em que temos a catálise ácida geral. E com isso temos a formação do produto. Então aprendemos bastante com a demanda eletrônica, como isso influencia na catálise. Concluindo, com um resumo dos pontos mais importantes desse seminário, o FAD reage com NADH e oxigênio para gerar uma espécie FAD-peróxido. Essa espécie FAD-peróxido é crucial na conversão do salicilato em catecol, uma reação que ocorre em duas etapas e envolve um intermediário do tipo Whelan. Na primeira etapa, tem-se uma histidina na posição 226, que auxilia por catálise básica geral no ataque do anel aromático sobre o grupo hidroxila do FAD-peróxido. Com a hidroxilação, tem-se a formação do intermediário do tipo Whelan, e esse grupo carboxilato passa a residir em um bolsão de baixa polaridade. Isso auxilia na descarboxilação, gerando duas espécies neutras, tá? Além de ser uma reação que é favorecida por catálise ácida geral da histidina protonada formada da primeira etapa. A primeira etapa ela é auxiliada por grupos eletrodoadores de elétrons. A segunda etapa é auxiliada por grupos eletroretiradores. É isso. Essa é parte do meu grupo na UFMG. A maior parte dos resultados para a NHG foram determinados pela Estefania Velasquez, uma aluna de mestrado.
Esses são os colaboradores nesse projeto, professor Ronaldo Nagem e professor Alban Heng, em cristalografia e estudos isotópicos. Agradecer mais uma vez ao comitê pela organização desse evento e às agências de fomento, em especial a FAPEMIG, o INCT Catálise e o CNPq. Bem como a audiência de todos. Muito obrigado.